Em tempos antigos, muito antes dos grandes impérios e civilizações conhecidas, existia um homem cuja vida e jornada eram tão extraordinárias que ecoaram por milênios. Seu nome era Enoque, filho de Jared e pai de Matusalém. Nascido em uma era em que o pecado e a corrupção dominavam, Enoque se destacava por sua integridade e fé inabalável. Sua história é repleta de lições, emoções e um destino que desafiou até mesmo a morte. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda e também ajuda a propagar essas histórias. E, se possível, deixe também um comentário indicando uma história para os próximos vídeos. Enoque, o homem que andou com Deus e nunca morreu. Enoque nasceu em uma pequena aldeia, onde as tradições e a espiritualidade estavam entrelaçadas no cotidiano das pessoas. Desde cedo, Enoque mostrou-se diferente das outras crianças. Ele possuía uma curiosidade insaciável e um profundo desejo de compreender o mundo ao seu redor. Os anciãos frequentemente o viam sentado aos pés de sua mãe, ouvindo histórias antigas sobre os profetas e as promessas de Deus. Enquanto crescia, Enoque passava horas explorando a natureza. Ele observava as estrelas, os animais e as plantas, sempre questionando como tudo isso se encaixava no plano divino. Esses momentos de contemplação não eram apenas passatempos, mas sim uma preparação para a grande jornada que o aguardava. Ele crescia em sabedoria e discernimento, e sua reputação como um homem justo começou a se espalhar por sua aldeia. À medida que Enoque se tornava um jovem adulto, a corrupção se espalhava pela humanidade como uma praga. As pessoas se afastavam dos ensinamentos divinos, mergulhando em vícios e injustiças. Enoque não conseguia ficar em silêncio diante da iniquidade ao seu redor. Ele começou a pregar a importância da moralidade, da justiça e do amor ao próximo. Imaginemos um Enoque fervoroso, de pé no centro da aldeia, falando com paixão. Amigos, devemos retornar aos caminhos do Senhor. Devemos cuidar uns dos outros e ser exemplos de retidão. Algumas pessoas se uniam a ele, mas muitas o desprezavam, preferindo as sombras das suas próprias fraquezas. No entanto, Enoque nunca se deixou abater. Ele continuou a agir, ajudando os pobres e oferecendo consolo aos aflitos. Ele se tornou um mentor para as crianças, ensinando-as sobre a bondade e a compaixão. Mesmo em tempos difíceis, ele conseguia extrair risadas e alegria do cotidiano, e as crianças o seguiam como um ícone de esperança. Uma noite, enquanto contemplava as estrelas, Enoque teve uma experiência transcendental. Uma luz brilhante o envolveu, e ele ouviu uma voz suave, mas poderosa. Enoque, eu tenho um propósito para você. Você deve andar comigo e ser um exemplo de fé para a humanidade. Essa mensagem o preencheu de uma alegria indescritível, mas também trouxe consigo uma responsabilidade pesada. A partir desse momento, a vida de Enoque mudou radicalmente. Ele passou a dedicar seu tempo não apenas a ajudar os outros, mas a buscar um entendimento mais profundo da espiritualidade. Em suas orações, ele pedia sabedoria e clareza, desejando não apenas entender a verdade, mas também compartilhá-la. As noites em claro tornaram-se comuns enquanto ele estudava as Escrituras e buscava as verdades que ressoavam em seu coração. Enoque tornou-se um profeta em sua comunidade, e sua mensagem de retidão começou a ecoar além das fronteiras de sua aldeia. Muitos vieram a ele em busca de orientação, e ele acolhia a todos com um sorriso caloroso. Ele falava sobre o amor de Deus, a importância da justiça e a necessidade de arrependimento. As pessoas começaram a se unir em torno de sua visão e uma nova esperança floresceu entre elas. Os dias de alegria eram intercalados por momentos de tristeza. Enoque viu amigos e familiares se perderem no caminho da corrupção.
Ele ficou angustiado ao ver a humanidade se afastar dos princípios que tanto prezava. Era como se um véu escuro estivesse caindo sobre o mundo. E ele lutava contra isso com todas as suas forças. Durante suas orações, Enoque começou a ter visões do futuro. Ele viu a terra cheia de violência e sofrimento, mas também vislumbres de um novo mundo de paz e harmonia. As visões eram tão vívidas que ele sentia como se estivesse vivendo aquelas experiências. Ele via as lágrimas dos oprimidos e as risadas das crianças, e isso o motivava ainda mais a pregar e ensinar. Eu vejo um futuro brilhante, um futuro onde a humanidade vive em harmonia, ele dizia a seus seguidores. Mas muitos ainda estavam presos em suas próprias dores e não conseguiam ver a esperança que ele tentava mostrar. Certa manhã, enquanto caminhava pelos campos floridos, Enoque refletiu sobre sua vida e seu propósito. Ele sabia que a hora de tomar uma decisão estava se aproximando. Ele podia sentir a presença de Deus se aproximando dele, e essa sensação o preenchia de um misto de paz e temor. Se eu não conseguir mudar o coração das pessoas, qual é o meu verdadeiro propósito? Pensou. Ele decidiu que, se fosse necessário, ele iria até os próprios céus para trazer de volta a mensagem de Deus. Ele se entregou à vontade divina, disposto a fazer o que fosse necessário para salvar sua geração. A determinação em seu coração crescia a cada dia, enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Enoque começou a receber mensagens claras de Deus sobre a destruição que se aproximava. Ele sentia o peso dessa responsabilidade em seus ombros e sabia que precisava advertir seu povo. Com um coração pesado, ele subiu ao monte mais alto de sua aldeia e clamou: "Ouçam, povo, o Senhor está irado com os caminhos que vocês escolheram. Se não se arrependerem, consequências terríveis virão." Suas palavras eram carregadas de emoção, e muitos se juntaram para ouvir. Alguns se converteram e buscaram mudar, mas outros o ridicularizavam, fechando os olhos para a verdade. O coração de Enoque se partiu ao ver a resistência à sua mensagem. Ele sentia que estava lutando contra uma maré imensa de indiferença e desespero. Após anos de advertências e de ver o sofrimento de seu povo, Enoque foi chamado mais uma vez por Deus. Desta vez, a voz era mais clara e poderosa. "Enoque, é hora de você ser levado ao céu. Você não experimentará a morte como os outros, mas você estará comigo para sempre." Enoque sentiu uma mistura de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Ele reuniu seus filhos e amigos, explicando-lhes que não estaria mais com eles. Ele os encorajou a manter a fé e a viver de acordo com os princípios que ele sempre ensinou. O amor e a dor estavam entrelaçados em suas palavras e as lágrimas rolavam pelo rosto de seus entes queridos. Então, em um ato sublime, Enoque foi envolto em uma luz brilhante. Ele sentiu seu corpo sendo elevado e a visão da terra se distorcia à medida que ele subia. A beleza do céu se desdobrava diante dele, com cores e formas que jamais imaginou. As nuvens dançavam ao seu redor e a presença de Deus era uma sensação indescritível. Enquanto ascendia, Enoque olhou para baixo e viu seu povo, agora pequenos pontos na vastidão da terra. Ele sorriu, sabendo que havia cumprido sua missão. Sua vida não foi em vão. Ele plantou as sementes da fé e da esperança, e essas sementes continuariam a germinar no coração de muitos. Após sua ascensão, Enoque tornou-se uma lenda. As histórias sobre ele foram passadas de geração em geração. As pessoas contavam sobre seu amor por Deus, sua luta contra a corrupção e sua determinação em levar uma mensagem de esperança. Ele era lembrado não apenas como um homem que não morreu, mas como um símbolo de fé e perseverança. Em cada coração que se voltava para Deus, em cada lágrima que escorria de um rosto de arrependimento, Enoque vivia novamente. Sua vida, suas lições e seu amor perduraram através dos tempos.
Ele se tornou um farol de luz em meio à escuridão. Um exemplo de que, mesmo diante da adversidade, é possível viver uma vida de propósito e fé. A história de Enoque nos ensina que a verdadeira grandeza não está em se evitar a morte, mas em como vivemos nossas vidas. Enoque nos lembrou que a fé, a bondade e a busca pelo entendimento divino são o que realmente importa. Que possamos, assim como Enoque, buscar uma vida plena, guiada pela luz do amor e da verdade. E que, em nossa jornada, possamos tocar a vida dos outros, deixando um legado de esperança que nunca se apagará.